a partir do verso 1. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe. Eu já mencionei a semana passada, nós estamos com uma ação para, primeiro, também trocar essa cobertura aqui no fundo, porque nós temos muito vazamento e não ficou bom, e nós vamos ter que mexer com ela nos próximos dias. Também nós vamos fazer a passagem ali para as crianças, sobretudo a sala das crianças, que são os bebezinhos, né? Colocar a cobertura para que também a chuva não pegue ninguém quando for para lá, tá? E com a graça de Deus também queremos transferir a cozinha. A nossa cozinha fica aqui ao fundo e nós queremos passar tudo lá para o anexo, para não ter que transitar para cá, sobretudo na hora do culto, né? Para que a gente possa utilizar aqui apenas antes do culto ou após o culto, aí tudo bem, mas para que a gente possa ter essa facilidade. Então, meus irmãos, estejam cada dia mais orando pela igreja, de uma maneira que você possa interceder para que esse trabalho cada dia seja conduzido e abençoado pelo Senhor. Não esqueça de orar pela igreja que você congrega, não esqueça de orar pelos líderes, não esqueça de orar por todo o povo que aqui sempre está congregando, tá bom, meus irmãos? Então vamos ler capítulo 2, vou destacar antes aqui a Michele, né? Vocês conhecem essa mulher, essa jovem senhora? Jovem senhora porque é casada, então, né? Mas o seu esposo, senhorita, é para quem é solteiro. Depois que casa é senhora. Exato. Então, a Michele voltou, o Rodrigo também voltou, voltaram juntos praticamente, né? E que Deus direcione vocês, viu, Michele e Rodrigo, cada dia. Amados irmãos, vamos ler capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler esses primeiros versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui, nós vamos ler até o versículo 7. Amados irmãos, nós estamos então estudando esse livro e nós já mencionamos alguns pontos tão importantes, como, por exemplo, a relação onde esse livro é um livro para não apenas nós encontrarmos revelações de algo futuro. Sobretudo, ele é um livro que foi escrito por João, o apóstolo João, onde Jesus se revela a ele lá na ilha de Patmos, trazendo informações sobre o passado, aquele momento presente e o futuro. Tanto é que nós hoje já citamos, o Paulo citou, Jesus disse, Jesus é aquele que é ontem, hoje. Jesus é aquele que venceu a morte. Isso é citado na carta, de maneira que o livro de Apocalipse, diferente do que muitos pensam,
que estudar o livro de Apocalipse é pegar algo somente para ver o fim de todas as coisas. Algo muito mais parecido a um filme de Hollywood, onde as coisas vão explodir e vai disparar uma sirene e o caos está instalado. Na realidade, o livro aponta, sobretudo, para a igreja de Cristo Jesus. Um livro que sim, vai falar do futuro, mas vai falar sobre como caminhar no presente, como igreja do Senhor Jesus. Tantas vezes olhando para trás, para a obra que foi realizada lá no madeiro, lá no Calvário, como também olhando para frente, aguardando a volta e a consumação, ou seja, o fechamento desse reino estabelecido quando Jesus pisou, ou ele veio ao mundo lá naquela manjedoura, naquele dia tão especial. Então, louvado seja Deus, porque nós temos como estudar. No capítulo 1 diz assim que bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê e ouve essa mensagem. Ou seja, ele não é apenas um sortudo, ele é um homem agraciado por Deus. A bem-aventurança ali, ela está relacionada a alguém que foi agraciada por Deus, agraciado de maneira que ela recebe a mensagem que o Senhor Jesus deixou. É claro que é um privilégio maravilhoso. Sem a ação do Espírito Santo, nós jamais teríamos desejo de estudar. Por sinal, hoje aumentou a nossa presença aqui na Escola Bíblica, né? Que Deus continue fortalecendo, porque, olha, a gente, de repente, pode avaliar que alguns domingos estão muito ausentes, né? Então, se esforcem, se programem para que você possa estar presente nos domingos. Graças a Deus, Deus tem sido generoso conosco e sempre tem um grupo bom, né? Mas que você possa, inclusive, dizer, não, quero sempre estar na Escola Bíblica, sobretudo porque quero estudar a Palavra de Deus e também o privilégio da gente poder, juntos com as nossas crianças, né, estudarmos a Palavra do Senhor. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos hoje, de maneira específica, falarmos a respeito desse momento agora, onde o Senhor Jesus vai deixar bem claro para uma igreja qual é a sua mensagem a ela. E nós vamos então aqui destacar, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso. Eu mencionei domingos as duas possibilidades de os intérpretes dizerem a respeito de ser um anjo literal e outros, até grande parte, dizer que de fato é aquele que era o mensageiro da igreja, o pastor, o presbítero, aquela pessoa que estava responsável por levar e transmitir a palavra de Deus. Por isso que a palavra anjo da igreja não tem relação com uma pessoa que ela é sobrenatural, não. Tem uma relação ligada a ser o mensageiro de Deus. O anjo é aquele que leva a mensagem de Deus, transmite o recado que veio do céu. É o carteiro de Deus, é o que entrega a mensagem. Então, amados irmãos, o texto diz, ao anjo da igreja em Éfeso. Nós já citamos, no capítulo 1, nós temos quantas igrejas citadas? 7 igrejas que, começando por Éfeso, nós temos ali, essa, por sinal, uma das mais importantes da época, devido à cidade de Éfeso, devido a todo o contexto que Éfeso representa. Mas nós temos mais 6 igrejas, que são 6 cidades, e elas formam quase que um oval, né? Algo começando ali por Éfeso, inclusive nós mostramos aqui a imagem, e que nós temos elas muito próximas umas das outras. E em qual região ela está atualmente? Qual local, se nós pegássemos hoje, então pegando hoje o mapa geográfico, qual região está? Muito bem, Turquia. Naquela época era chamada de Ásia Menor. É uma região onde já não faz parte do continente ocidental, mas essa região chamada Ásia Menor está ali próximo, ali norte da África, leste ou oeste, na verdade norte e oeste da Ásia, já chegando mais próximo aonde está ali a Palestina, aquela região que nós sempre citamos, Jerusalém, Israel,
o Oriente Médio, que é mais conhecido hoje, atualmente, como Oriente Médio. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma carta que vai ser entregue não somente a uma igreja específica. Um autor, salvo engano, foi o Hendricks, ele diz algo muito interessante. Essa carta não foi entregue apenas direcionada para uma igreja e lá vai o mensageiro levando somente para aquela igreja. Mas essa carta foi escrita com as características das 7 igrejas, sendo elogios, sendo repreensões, e elas são entregues de maneira uniforme. Toda a carta é entregue para as igrejas. Então a igreja de Éfeso recebe a mensagem específica que é dela, para ela, mas também recebe aquilo que o Senhor Jesus falou a respeito das outras. Por quê? Porque a carta, ela não está apenas direcionada àquela igreja. A mensagem que é transmitida tem endereço, mas a mensagem tem o objetivo de trabalhar toda a igreja do Senhor Jesus. Por que toda a igreja do Senhor Jesus? Nós falamos a respeito dessa relação do número 7, 7 igrejas. O 7 representa o quê? Essa palavra todo mundo responde, tá? Perfeição. Até as pessoas que às vezes não estão estudando o livro, vai dizer. Mas a melhor palavra para nós entendermos o contexto é de completude. Completo. É por isso que é citado 7 igrejas. A ideia de que não falta nenhuma igreja do Senhor Jesus. Cite uma igreja que não é colocada aqui e que havia naquela época que o Senhor Jesus, sobretudo, inspirou os apóstolos a escrever. Cite uma aí. Filipos, Corinto, a igreja de Coríntios, Colossos. Nenhuma dessas são citadas, né? Aqui nas 7. Por quê? Porque essa representação, o número 7, quando citou 7 igrejas, está tratando de toda a igreja do Senhor Jesus. Tanto na época que estava ali, cristãos espalhados por todas as áreas, como até hoje. Então essa mensagem não poderia chegar fragmentada. Pegamos a nossa parte e pronto. Nós temos que aplicar só a nossa parte aqui. Não, chegou o livro todo, a carta toda, para que eles pudessem aplicar, ler. Nós lemos, por exemplo, a carta aos Coríntios e aprendemos quanto? Muito. Nós lemos a carta aos Filipenses e aprendemos muito. Por quê? Porque é justamente a relação que essa carta que o Senhor Jesus pede a enviar, ela vai ser com o objetivo de toda a igreja do Senhor Jesus. Então, muito bem, diz o verso 1: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Jesus dá uma ordem direta, escreva. Quem está escrevendo? Não vai pensar que foi o anjo, hein? Não foi o anjo da igreja, o anjo vai receber a carta. Não confunda, né? Quem está escrevendo? João é quem mesmo? O apóstolo, né? Pergunta também, já que é para a escola bíblica dominical, por que possivelmente João foi preso? Eu mencionei domingo passado e retrasado. Testemunho da palavra está ficando bem próximo. Eu citei algo histórico aqui, que foi motivo da sua prisão. O que não podia fazer, ou melhor, o que deveria ser feito, e ele não fez, possivelmente, e foi preso? Muito bem. Fazer culto, prestar culto ao imperador. O imperador romano, ele era, na verdade, digno de um moto, dizendo assim, a palavra moto quer dizer uma declaração: salve, César é o Senhor. César é o Senhor. Aí qual é a relação? Se César é o Senhor, como um cristão poderá declarar que César é o Senhor? Então, os estudiosos vão apresentar que, possivelmente, inclusive, Éfeso era a cidade de João, que morou lá.
não que ele seja de lá, mas morou em Éfeso, e que um dos motivos que levou ele a Pátimo, além do testemunho, foi não prestar culto a Domiciano, que era o imperador na época. E se levantou uma grande perseguição. Quem são aqueles que não prestam culto ao imperador? Interessante, outro ponto histórico. Os judeus, eles tinham qual local para prestar culto? Qual é o nome? Qual é o nome da igreja dos judeus da época? Sinagoga. As sinagogas, elas estavam espalhadas em vários lugares fora de Jerusalém. E é interessante que os judeus tinham, de certa forma, um passe livre para ter as sinagogas, prestar culto a Yahvé. E nesse contexto, quem utilizou no início as sinagogas para promover a pessoa de Cristo Jesus? Os discípulos, os apóstolos. Paulo procura, por exemplo, as sinagogas. A primeira coisa que ele chega num lugar é descobrir se tem sinagoga. Por exemplo, ele chega em locais distintos e procura uma sinagoga. Até que o evangelho começou a ser tão perseguido, os cristãos começaram a ser identificados como cristãos, que os judeus, que tinham uma parceria, um conchavo com os romanos, começaram a entregar os cristãos, dizendo: esses aqui não são dos nossos. Expulsando eles das sinagogas, começou-se então uma perseguição mais fácil de identificar a quem deveria prender. E interessante, os judeus não tinham tanto essa perseguição ao culto ao imperador. Nos parece, algo que tem uma relação muito mais política, o poder político dos judeus, em conchavo com os romanos, e eles tinham essa liberdade. Já os cristãos vão ter que sair do meio das sinagogas, porque eles serão expulsos, até porque ali vai começar de fato o estabelecimento da igreja do Senhor Jesus enquanto reunião, enquanto apenas cristãos reunidos. Paulo aluga, a ideia ali que ele reserva lá a escola de Tirano, depois de ser expulso, lá em Atos 19, de ser expulso da sinagoga. Quando começaram a ouvir a respeito que Cristo é Senhor, os judeus expulsaram Paulo da sinagoga. Muito bem, então vamos lá. Verso 1, capítulo 2, diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Quem são? Olha só, lembra que nós falamos no capítulo 1, volta aí, o último versículo, é o último? Deixa eu pegar aqui na minha. O 20 e... é o 20? Quem pode ler? Achou aí? Lê para mim, por favor. Olha só, então nós temos aí de maneira declarada que são os anjos dessa igreja, mas sobretudo a própria igreja, porque esse homem que está aí, se nós assim entendermos que foi o servo de Deus ali que estava pastoreando esse local, ele representa, ele não é uma figura à parte, ele representa todo o povo, a igreja do Senhor Jesus. Então, as 7 estrelas aí para nós, e está em qual lugar que elas estão? Na mão direita do Senhor Jesus. Então, elas têm um local onde o Senhor Jesus está segurando. E elas estão dispersas por todos os lados. Tem cristão na Macedônia, que era a Grécia. Tem cristãos no Império Romano, na região de Tiatira. Tinha cristão romano em toda a região daquela época. Mas Jesus diz: as 7 estrelas estão no meu caso, que eu sou canhoto, por sinal, a gente estava estudando a respeito de justiça social, Gisele comentando um livro maravilhoso, maravilhoso. Jeffrey
Gordon, o mesmo que escreveu o Amilenismo, a respeito de justiça social, algo fantástico, uma perspectiva que o mundo distorceu e tirou aquilo que o Evangelho apresenta. Aí alguém lá cita, se você é canhoto, já você pode dizer, não, eu sou um discriminado. Já, se você for canhoto e corintiano, então, aí que realmente você pode dizer, eu sofro bullying na sociedade, né? Então, Elias, Deus tenha misericórdia de você, eu espero que você não seja canhoto, viu? Não? Ah, é destro, que bom. Pelo menos esse defeito você não tem, né? Como eu sou um canhoto, eu poderia dizer, né? Estou sofrendo um bullying da sociedade. Que nada, isso é tudo invenção. E olha, uma boa obra para você ler. Depois vamos disponibilizar lá na biblioteca sobre a justiça social, algo que nós temos tanta inversão nos nossos dias. Meus irmãos, então, a mão direita do Senhor Jesus representa que Ele está cuidando, que nenhum dos seus está dispersos. Diz mais, esses que estão na mão direita do Senhor Jesus, no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha só, para que servia o candelabro? Para iluminação. Iluminação, candelabro ou castiçal é aquela peça que naquela época se colocava num local alto para iluminar o ambiente. Não tinha luz elétrica. Então diz o texto que esses candelabros de ouro estão ali, os 7 candelabros representando 7 igrejas. E olha o que diz o texto. Então esse candelabro que representa Éfeso, a igreja de Éfeso, tem uma mensagem para esse candelabro. Observe que nós já falamos sobre isso. Se você ficar imaginando, vou imaginar a igreja de formato de candelabro, vai ficar uma coisa mais esquisita no mundo, na sua mente, não é verdade? É que é uma figura de linguagem. O candelabro representa a iluminação. O que Jesus diz que o seu povo seria o que nesse mundo? Luz do mundo. Mas agora ele tem uma mensagem específica para a igreja. Olha que importante isso, porque ele vai tratar a igreja. Diz o texto, conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. O seu esforço e a sua perseverança. Amados irmãos, observem, nós temos aqui no capítulo 2, então, a igreja de Éfeso recebendo uma carta. E o primeiro aspecto que Jesus vai destacar é um elogio à igreja. Essa igreja vai receber um elogio de Cristo, olha só, e o texto diz, ele, o Senhor Jesus, ele conheço as obras. Ele não diz assim, fiquei sabendo das obras. O texto diz, conheço, porque aonde que Jesus está quando nós estudamos o capítulo 1 a respeito das 7 igrejas? Passeando em meio à igreja, em meio à igreja. Jesus está literalmente dizendo, eu estou muito mais perto do que você imagina, eu estou vendo o que vocês estão produzindo. Olha só a palavra do Senhor, e diz assim, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Para que esforço e por que de perseverança? O texto vai apontar isso, né? O texto vai dizer algo importante para nós. Eu quero a ajuda de vocês. Abra para mim aí em Hebreus capítulo 6, verso 10, por gentileza. 6, 10. Vou pedir para o Machado 10, 32 e 34. Tudo em Hebreus 6. Hebreus 6, depois Hebreus 10. 32 ao 34. Hebreus 6, 10. Quem encontrou já pode ler, por favor. Vamos ler o 10 primeiro, né? O 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos.
Isto, muito bem. Agora o capítulo 10, verso 32. Opa, amém. Olha a relação de viver uma vida onde agora Jesus declara: eu conheço a obra de vocês. A obra de vocês é uma obra de esforço. Esforço. Esforço por quê? Porque naquela época, como diz o texto que acabamos de ouvir, faziam de cristãos, muitas vezes, pessoas que eram ridicularizadas, perseguidas, espetáculo do mundo. E diz o texto que acabamos de ouvir, que teve pessoas que foram esfoliadas. A palavra seria, foram tiradas da sua própria propriedade, dos seus bens, aquilo que ela tinha de valor, ela foi, até a palavra está errada, qual que é o termo aí? Acabou. Não, ela está... Expoliação, está certo. Expoliação. Elas foram o quê? Tiradas. Se ela tinha um comércio, elas foram perseguidas ao ponto de dizer: você não fará mais comércio na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela era, na verdade, um grande centro religioso. Qual é o maior centro religioso que nós temos no Brasil? Temos vários, mas imagina um local onde as pessoas cristãs, que agora apresenta o testemunho cristão, as pessoas tinham uma prática de, por exemplo, em Éfeso, havia lá na cidade de Éfeso, a grande deusa chamada Diana, um templo todo construído para Diana. Diana era uma deusa que os gregos, e agora a cultura já grega inserida na sociedade, fazia com que as pessoas prestassem culto, e não somente, faziam comércio de objetos, de muitas práticas religiosas que, na verdade, tinham superstições por causa de objetos que eram vendidos, por exemplo, à deusa Diana. Agora, um cristão vai viver nessa cidade e vai ser perseguido a ponto de alguém chegar e dizer: você não vai mais fazer comércio aqui não. Por sinal, vamos fazer um motim aqui, vamos lá saquear o comércio dele, vamos deixá-lo quebrado para nunca mais ele ter condições de ter bens na nossa cidade. Qual é a motivação que diz o texto? Que eles conseguiram perseverar? Qual é a motivação? Confiar em quê? Que eles receberam, abram aí, 6:10. 6, o versículo agora não é o 6:10, é o capítulo 10, que o Machado leu para nós, foi o 10:32. Versículo 34. Eles estavam confiados que receberiam de Cristo uma propriedade que não pode ser roubada. É isso que o texto diz. Não é isso não? Ou estou errado? Está aí assim? A confiança era tamanha que Jesus diz: conheço as tuas obras, conheço o esforço, conheço a perseverança está presente na caminhada de vocês, sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos. Então, nós temos aqui um elogio. O primeiro aspecto: eles estavam suportando de maneira que o sofrimento na carreira cristã era notório na vida da igreja
na cidade de Éfeso, na relação onde não somente os cristãos de Éfeso, todos os outros, mas nós temos aqui uma referência para citarmos Éfeso. Amados irmãos, a outra característica que eles também não toleravam. O que eles não toleravam? O que eles não suportavam? Antes disso, os homens maus. Eles reprovavam o mal. Eles tinham, sim, algo que nós temos que observar, é importante isso aqui. Eles vão diagnosticar aquilo que é mal, identificando, dizendo, isso nós não suportamos. Eles não vão aceitar essa prática que é ligada às práticas maldosas, maléficas. Diz o texto, e que pôs à prova. Quem que eles puseram à prova? Os que se declaravam apóstolos. Alguém já disse, eu acho que é o Nicodemos, qual que é o apóstolo bom? Você já ouviu? Olha só, a internet hoje não tem jeito, né? O dia que o Senhor Jesus voltar, não vai ter como falar, Sr. José Alves. Eu não sabia, né? Eu fico pensando isso, né? Você não tinha internet, você não pagava algar, não? Você não hackeava do vizinho, não? Não, crente não faz isso não, pastor. Mas você não tinha acesso à informação? Como não? Aí eu também ouvi essa expressão. O Augusto Nicodemos diz assim que apóstolo bom, nos dias de hoje, é apóstolo morto. De fato. Para você conhecer um apóstolo, você já começa pela identidade dele. Se ele mostrar a identidade dele, ele não nasceu em 30, 25, 26 depois de Cristo, você já pode dizer, não, mas então você não pode ser apóstolo. Porque a primeira evidência que a igreja fazia, e nós temos uma igreja aqui agora, que nós vamos ver detalhes, que era uma igreja séria. Era uma igreja séria. Era uma igreja que avaliava aquilo que ouvia, a ponto de poder ouvir e de poder avaliar dizendo, essa doutrina não é bíblica. Esses ensinos não são bíblicos. E os apóstolos era mais fácil identificar, né? Apóstolo fake passava lá, era mais fácil. Já olhava para ele, não, é porque eu fui companheiro de João. Aí acho que rapidamente mandava um WhatsApp, né? João, esse aqui você conhece? Alguém me disse esses dias da polícia que mandou um WhatsApp para o outro. Não conheço, não, isso não é policial, não. Era um policial fake. Não era policial coisa nenhuma. Rapidamente identificou. Nos dias de hoje é rápido, né? Naquela época tinha que interrogar, tinha que conversar. E diz o texto que eles, investigando, por quê? Porque era uma igreja doutrinariamente séria. Não é como hoje nos nossos dias, né? Alguém já disse isso, eu acho que foi o Paulo Júnior falar algo que também eu acho engraçado. Hoje a gente vive uma sociedade assim, né? Falando de Deus, Poliana, é o que importa. Abraça tudo que fala de Deus, viu? Deixa o David Leonardo, muito famoso, porque afinal de contas, ele fala de Deus. Amém? Misericórdia. Se vocês quiserem abraçar o David Leonardo, vocês podem abraçar à vontade. Vocês vão ouvir o resto da minha vida. Enquanto ele não mudar de vida, enquanto ele não pregar o evangelho, ele vai ouvir que ele é um falso pregador. Como que a gente pode chamar ele? Um coach. Vamos dar uma palavra boa para ele. É um coach, não um evangelista, não um pregador das Escrituras. Vamos falar dos nossos, né? Vamos lavar a roupa suja, só a nossa, não precisa nem falar dos de fora, porque eu falei ontem para a Gisele, hoje a igreja cristã evangélica tem mais problemas no nosso próprio meio do que no contexto de fora, não é assim? David Leonardo, nem procure. É David Leonardo, não é? É Dave, nem procure. Não perca tempo, não. Mas nos nossos dias, de vez em quando, você ouve algumas coisas assim. A oração poderosa. Eu tenho aqui na oração poderosa, porque sabem que é presbiteriano. Eu fiquei até feliz. Pelo menos ele tem condições de poder, né, pregar o evangelho, né, Marquinhos? Mas, irmãos, nós vivemos uma sociedade de informação. Alguém que ouve a mensagem cristã hoje e não pegar as escrituras, você tem no celular, não pegar as escrituras para avaliar, é algo que de fato nos mostra que nós somos negligentes. A igreja, um irmão, uma irmã, que não é muito assim, de repente preocupado, né? Possivelmente ainda não cresceu na vida cristã, pode até passar batido. Mas como pastor,
como líderes, como igreja oficial, nós não podemos passar despercebido de falsos ensinos. E é por isso que nós temos os falsos apóstolos. E naquela época, não é novo, já chegava gente intitulado como falso, ou melhor, ele dizia que não era, ele dizia que era apóstolo. E a igreja disse, não é, você é mentiroso. E fazia o que com eles? Mandava sair do meio deles. Essa é uma repreensão bíblica que o texto está nos apontando. Por quê? Porque a relação era de um ensino que não estava coerente. Fala, Marquinhos. E a palavra fala também que a nossa fundamentação de doutrina dos apóstolos. Então, por isso era muito importante para eles se realmente era apóstolo ou não. Isso. Se fosse um apóstolo que trouxesse doutrinas erradas, iria contaminar todo o jeito. Exato. E aonde entra o ponto? William Hendricks, o Kistemaker diz algo que eu achei interessante. Se chega alguém com um ensino errado, nós não vamos chamá-lo de herege, nós não vamos rotulá-lo simplesmente dizendo, sai daqui. Nós vamos abraçá-lo. Porque quando nós abraçamos, nós recebemos. Mas nós vamos fazer o que então? Corrigi-lo, à luz das Escrituras. Olha, esse ensino está errado. Porque a palavra de Deus diz assim, você vai orientar a pessoa que estava até então enganada. Ela estava enganada. Possivelmente, ela tem até a boa intenção de dizer, eu acredito nisso. Até que agora você transmite o evangelho para ela. E quando você transmite o evangelho para ela, você está dando a oportunidade para ela o quê? Se arrepender, dizer assim, opa, eu estava equivocado, esse ensino não tem nada a ver com as Escrituras. E aí é onde entra, nós devemos amar o pecador, mas nós devemos rejeitar aquele que persiste na falha, no erro, naquilo que está transmitindo algo que vai ser prejudicial à igreja do Senhor Jesus. Olha que bênção isso. É aquela velha clichê, né? Virou clichê, que Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Nessa relação aí muito problemática, mas dá para entender o que de fato é o sentido. Porque nós não vamos simplesmente levantar uma pedra e dizer assim, sai daqui você que veio de lá do sei da onde. Não, jamais, jamais. Nós vamos abraçar. Nós vamos levar as Escrituras. E normalmente quem persevera é porque quer estudar as Escrituras sagradas. Nós recebemos agora, não recebemos ainda como membro, mas já estamos com ele no nosso meio, alguém que estudava a Bíblia com um grupo, e esse grupo dizia, Jesus não é assim 100% Deus. Né, Paulo? Jesus, ele é um profeta. Jesus, ele é alguém quase acima de um profeta, quase Deus. E aí ele disse assim, mas eu estou lendo a Bíblia e eu vejo que ele é 100% Deus. E sabe o que essa pessoa fez? Sem ninguém falar. Ela procurou no WhatsApp uma igreja séria, procurou os youtubers lá, que são os famosos, os pastores mais famosos, e falou, não, a presbiteriana é uma séria. Vou procurar aqui no meu bairro, na minha região. Por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que está aberta a compreender o evangelho, nós vamos aceitá-la, abraçá-la, ensinar, e nós mesmos, somos toda hora corrigidos pela palavra de Deus. Nós somos toda hora, opa, isso aqui está fora das Escrituras, isso aqui eu estou falando, acho que, deixa eu avaliar isso aqui. Então, essa igreja valorizava essa preocupação doutrinária. Diz mais, diz que apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem o quê? Irmãos, diante de Deus, quando eu estava estudando a respeito dessa igreja aqui, dessa carta que Jesus diz e manda João escrever, eu fiquei um pouco perplexo, porque Jesus dá esse elogio a uma igreja que eles estavam suportando coisas difíceis. Alguém já disse que no Brasil, Deus que nos livre, amém. Mas possivelmente o que vai fazer a igreja evangélica no Brasil ser de fato discípulos de Cristo é quando aumentar as perseguições mais reveladas, mais notórias. Porque aí possivelmente a gente vai apurar quem é quem.
Porque a realidade é que nós vivemos um evangelho nos nossos dias, de modo geral a igreja brasileira, sem cruz. Eu disse aqui há pouco tempo, estou repetindo já faz um mês, mas é importante, eu demorei para entender isso, eu tinha já mais de 20 anos, e eu frequentava mais de 5 uma igreja evangélica, até que um pregador disse assim, você precisa tomar a sua cruz, e eu fiquei no primeiro banco, tinha poucas pessoas pensando, meu Jesus, mas a cruz já não foi tomada? Jesus já não foi para a cruz? O que esse homem quer dizer? E eu não ouvia sobre isso. Eu ouvia que se eu passasse debaixo do portal, Rogério, conhece, hein? Passasse debaixo do portal, 7 semanas, eu receberia uma bênção material muito especial para a minha história. Eu aprendi que se tacasse a pedra no gigante, eu derrubaria todos os inimigos que se levantam contra mim. É esse tipo de evangelho que não é evangelho, que se ouve em grande parte das igrejas. E essa é uma tristeza para nós que temos a mesma nomenclatura, igreja cristã. Ah, pastor, quer dizer que nós somos os bons? Não, nós não somos os bons. Nós somos miseráveis pecadores iluminados pelo Espírito Santo, que nos traz, por meio das Escrituras, o entendimento de que o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é o Evangelho de homem que faz todo esse, como eu falei aqui agora, esse show para arrecadar uma multidão interessada nos seus próprios bens, no seu próprio meio de vida, no seu próprio fim. É uma igreja que assume a cruz de Cristo, dizendo, se Jesus viveu perseguições, enquanto igreja, eu serei perseguido, quando declarar, eu sou cristão e quero te entregar o Evangelho de Jesus aqui para você. Aí no trabalho as pessoas não têm muita aceitação, né? As pessoas normalmente não têm assim essa alegria. Por quê? Porque nós vivemos um contexto onde, apesar da nossa época ser um pouco mais branda, a princípio, nós vivemos uma perseguição muito mais ideológica do que física. Mas aqui na igreja de Éfeso, era literalmente na pele. Era literalmente ter as crianças sofrendo possivelmente perseguição. Você já imaginou? Que luta! E Jesus declara, vocês têm perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Até aqui, elogio. Louvado seja Deus, né? Mas agora nós vamos ler o verso 4 e nós vamos ver aqui alguns detalhes. Então vamos lá, verso 4. Quem pode, por favor, ler o 4 aí para nós? E o 5 também. Isto. Olha só, então, Jesus agora declara, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Eu concordo com o pastor Leandro Lima, que diz que há uma confusão a respeito dessa passagem aqui, porque a maioria das pessoas que pregam o Apocalipse pregam as 7 igrejas, as cartas às igrejas, e para ali, né? A gente quase não vê a exposição de outros capítulos de Apocalipse. E ele diz algo que é importante, sim. Aqui, nós temos que entender o que é restaurar. O texto diz assim, abandonou o seu primeiro amor. O que seria isso? Uma coisa que não é algo carismático, algo que você, de repente, tinha um dom e você, né, cantava no louvor e cantava muito bem, depois de um tempo começou a ficar meio desanimada, a agenda apertada e parou, né? Parou porque estava muito atribulado. Ou um presbítero que pregava na igreja, ensinava e depois ficou meio desanimado e parou. Não, não é isso. Por que não é isso? Porque nós temos que recuperar o sentido que Jesus trouxe e chamou a igreja de Éfeso, ela é um candeeiro, um candelabro de ouro.
Qual é o objetivo do candelabro? Iluminar. Então, a relação está contida no que a igreja estava agora negligenciando. O que ela estava negligenciando? O reflexo da imagem de Jesus Cristo no seu testemunho. Afinal de contas, qual que é a ameaça? Jesus viria e faria o quê? Removeria. Irmãos, é importante vocês participarem, senão vocês estão meio desligados, tá? Eu gosto que vocês fiquem pelo menos participativos. Retiraria. Quem pode ler aí para nós, por gentileza, o verso, aqui, ó, é o 6? Não, é o 5. Quem pode ler, por favor? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem pode ler o capítulo 20, verso 20? E outro irmão, o 20... Não, todos juntos aqui, todos no capítulo 20. Verso 20, 21 e 31. Capítulo 20 de Apocalipse. Oh, perdão, irmãos, estou confundindo aqui na tela. É Atos, tá? Atos 20, 20, 21 e 31. Rapidamente, encontrou? Pode ler, por favor. Vai corroborar aqui para o nosso texto. Jamais deixando de anunciar de maneira pública e também de casa em casa. Olha só, mais o versículo aí, o 21 ou 31, se não foi lido. Outro irmão, por favor. Versículo 21 agora. Olha só. Testificando. E agora o verso 31. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo está dizendo, por 3 anos, e Paulo viveu 3 anos, essa igreja teve um privilégio, hein? Olha os pastores dessa igreja, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, depois também o próprio Pedro, o apóstolo Pedro passou por lá, Timóteo, que bênção, hein? E essa igreja recebeu o quê? Recebeu de Paulo lágrimas, esforço, ensinando a igreja, corrigindo em amor, a relação de testemunho. Quando nós falamos testemunho, está ligado a esse candelabro aceso, essa luz que ilumina uma região, um local, onde o testemunho é de amor a Cristo. Amém? Eles precisam recuperar o amor a Cristo. Mas está jungido, essa palavra tão antiga, jungido com o quê? Com a igreja. Porque quando Jesus foi advertir o apóstolo Paulo, o que ele disse a caminho de Damasco para Paulo? Saulo? Não, vamos fortes. Se for para falar, vamos falar direito. Saulo, Saulo, por quê? O Paulo perseguiu Jesus? Quando? Amém. Amém. Que igreja bíblica, que igreja conhecedora da palavra. Paulo perseguiu os discípulos de Jesus, e Jesus, Paulo, Saulo, Saulo, porque você me persegue. A igreja, Jesus e a igreja após a obra da cruz, do Calvário, da ressurreição e da ascensão, é uma com Cristo. O texto diz... Exato, batendo em ferro, né? E é porque ele tinha a intenção que agradava a Deus, né? E ele agora tem que se arrepender e dizer, eu estava totalmente equivocado, né? Fala, Paulo.
Ele é um caçador, uma boa palavra, é verdade. Exato. Porque você me persegue, exatamente. Então, nós temos aqui a identificação que a igreja precisa recuperar esse primeiro amor. Esse primeiro amor aqui é a Cristo e é justamente a igreja. Agora, a igreja tem o papel de luz do mundo. Porque, afinal de contas, se até hoje uma pessoa chama no WhatsApp e diz assim, eu quero ser crente. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem que contar isso aqui por alguns anos. Eu quero ser crente. Mas você já frequentou alguma igreja? Eu já fui para a pergunta direta, que é o que eu mais faço. E qual igreja que você está vindo? Não é assim? Normal nos nossos dias. Não, mas espera aí. A sua mãe é crente, né? Orou por você a vida toda, te chamou miserável, agora você está vindo, né? Não, pastor. Eu não tenho ninguém na minha família que é crente, nem evangélica. Eu comecei a ler a Bíblia e um dia eu comecei a falar, não posso viver sem a Bíblia, não posso viver sem Cristo. Se hoje a igreja está ainda lá fora, porque essa pessoa chegou agora, quantos outros ainda estão lá fora? Muitos. O que Jesus está combatendo? Que eles perderam esse amor de testemunhar com grande alegria que Jesus era o Senhor, o único Senhor e não César. Esse testemunho, Jesus está dizendo, vocês perderam. Mas olha que coisa impressionante. Jesus conhece tanto a sua igreja, que diz para a igreja o seguinte, vocês deixaram esse primeiro amor, mas ele traz algo que é só que alguém que conhece muito. É igual menino, né, Michele? Vou pegar aqui as suas meninas lindas, maravilhosas. Alice. Sabe a mãe que já conhece onde que deixou? Aonde você deixou a sua garrafinha? A garrafinha que ela perde muito, né? Alice ou a Manu? A Alice. É a 5ª garrafinha que te dei esse ano. Aí a mãe sabe onde que ela está. Você deixou, ela já sabe, deixou lá escondido, não sei aonde, perdeu. Aonde que está? E a mãe começa a falar isso, a menina começa a virar para cá, virar para lá, e a menina percebe, a minha mãe sabe aonde que foi que caiu. A minha mãe sabe aonde que ficou. Eu preciso agora só encontrar, porque ela já sabe onde que foi. Jesus está deixando bem claro isso. Olha o que diz o texto. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Jesus sabia muito bem quando aconteceu esse episódio. Lembre-se, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aqui eu estudando e pesquisando, há 2 possibilidades. Uma possibilidade é que tenha acontecido a morte de alguém no meio da igreja. E alguém relevante morre, e ao invés do martírio da pessoa promover o impulso da igreja, acovardou a igreja. É uma possibilidade. Nós não temos, de maneira categórica, o que fez a igreja perder esse primeiro amor. Nós não temos, de maneira declarada, qual é a razão que aconteceu isso. Mas nós temos algumas possibilidades. Essa é uma. A perseguição aumentou a temperatura e morreu alguém no meio da igreja, perseguido. E aquilo acabou cumprindo o protocolo que eles queriam de Roma, assustar o povo de Deus ali naquela igreja. Uma outra possibilidade, que essa até o Hendricks, o Kistemacher que cita, eu achei interessante, que essa igreja já tem mais de, eu tenho matemática com outros, com Luciano, Machado, de 30 para 90, dá quanto mesmo? Rápido? Para 96. 66 anos. Após Jesus já ter anunciado que subiu aos céus, os discípulos verem isso e os apóstolos espalhar. Possivelmente essa igreja já é uma igreja onde os pais, que agora já estavam idosos, já eram avós. E possivelmente a geração desses netos e filhos não continuaram na mesma toada, uma expressão mineirês, de que os seus pais. E por isso eles estavam cada vez mais, meio que não tinha nenhuma dificuldade de combater a falsa doutrina.
Isso eles estavam muito certos, não estavam? Mas uma coisa interessante, você já viu hoje nos nossos dias? Tem crente, eu acho que é crente, porque não é possível que foi ser um filho do capeta para fazer isso, mas é crente, mas crente à toa. Eu acho à toa, mas tudo bem, eu respeito. Ô, pastor, eu faço isso, pastor. Se eu nunca contei, não fica triste comigo, não. Mas ele fica lá na internet procurando as heresias para ficar lá assim, o texto tal fala isso, não é assim que ensina, não é assim. Ele fica lá na internet o tempo todo. Ele vai lá na pregação do chapéu. Você não aposta coisa nenhuma, e fica brigando com ele lá. O texto que nós vemos apresenta que nós devemos defender o evangelho. Nós devemos rejeitar. Mas essa oposição, ela é um dos aspectos que nós devemos dizer. Eu repito, nós devemos apresentar o evangelho correto e nós deixamos o evangelho falar por si só quando a gente apresenta, sem precisar também arrumar confusão nenhuma. Agora tem um outro ponto que aqui eles tropeçaram. Defender, eles estavam defendendo bem, mas o que eles não estavam fazendo de maneira efetiva? Pregando. Uma coisa é defender, seu herege. Aqui, ó, a Bíblia diz isso aqui. Ó. Isso aqui eu conheci demais no seminário. Só um adendo. Um seminarista tem que tomar cuidado, porque se ele vai para o seminário, você tem que fazer o teste psicológico e ver se ele é crente. Quando volta, tem que fazer do mesmo jeito, o psicológico, e ver se ele é crente, se ele continua crente, porque é um perigo, viu? Fala, Márcio. Então, Márcio, esse é um ponto importante. Isso. Pastor Hugo? É verdade. E esse ponto eles estavam dispostos a viver uma vida onde o evangelho era defendido por eles, mas agora eles não estavam com a mesma disposição de assumir esse evangelho diante do mundo. Porque uma coisa, irmãos, eu vou falar de todo o coração. Ser uma igreja doutrinária sadia é uma bênção, mas não é só. Lá na teologia a gente aprende que nós temos a ortodoxia. O que é a ortodoxia? O ensino correto. Amém? Eu fico assustado, de vez em quando assim, não é para falar não é para se gabar não, pelo contrário, Deus sabe e vocês sabem também. Nós somos uma igreja começando, humilde, simplesmente num contexto grande como a nossa. Mas igrejas que abandonaram os estudos sistemáticos das Escrituras. Sabe? Se conta de tudo, menos da Bíblia. Isso é perigosíssimo. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é a ortopraxia. É como nós pegamos esse conhecimento e agimos na prática, no dia a dia. Porque esse evangelho de fato vai testemunhar. E Jesus disse assim: abandonaste o primeiro amor, lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se de onde você deixou de ter essa alegria de testemunhar que você é cristão, mesmo que todos os colegas do condomínio, os vizinhos, o trabalho, o ambiente do futebol, diga assim, mas você é bobo então, hein? Mas que eu seja bobo de Cristo. Né? Aquela relação onde é velado, é muitas vezes filosófico, ideológico, mas a relação a igreja de Éfeso tinha umas dificuldades a mais, né, irmãos? Declarar Jesus lá tinha que ser preso, alguém perder negócios. E a grande questão Jesus declarou: quem quer ser meu discípulo, negue-se. Negar, você consegue negar? Olha o desafio para nós, a igreja de Éfeso: negar os seus próprios interesses, até os seus negócios, negar a sua vida, a sua família. Irmãos, é uma relação de total dependência das Escrituras, porque sozinho você não vai dar conta.
Sozinho nós não vamos dar conta, mas Jesus está dizendo, eu conheço as obras de vocês, e diz o texto, lembre-se de onde vocês caíram. Lembre-se, diz o texto, verso 5, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Irmãos, isso aqui é um ponto muito prático para nós caminharmos para o final. A vida cristã, ela é de fato uma vida cristã para nós refletirmos na vida de outros. Nós aprendemos que semana passada, eu citei aqui, né? A palavra do Senhor Jesus, ela é para nós o nosso norte. Nós somos candelabros. Nós temos luz própria? Nós somos como as estrelas, não é assim? Como a lua. A luz é de Cristo. O que de fato vai fazer com que Jesus, porque não é o que o pastor pensa, irmãos. Não é o que o presbítero pensa, o que o irmão da igreja vai pensar, é o que Cristo pensa a meu respeito, porque ele diz, eu conheço as tuas obras. E o texto diz, se você está negligente nessa alegria de ser discípulo de Jesus Cristo. Olha que algo tão profundo, porque é a essência da nossa vida cristã, irmãos. Sermos discípulos de Cristo é o motivo de nós estarmos aqui reunidos nesse encontro aqui de domingo de manhã. Sermos discípulos durante a segunda, a terça, a quarta. Isso tem que trazer no nosso coração, Senhor. Eu estou deixando de falar do Senhor, deixando de viver um bom testemunho, porque tem uma relação de amor, em primeiro lugar, ao Senhor e à sua igreja, ao seu contexto de proclamação. Caminhando para o final aqui, diz o texto, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas. Não é categórico aqui, nicolaítas aqui pode ser uma das questões apresentadas por alguns estudiosos. Nicolau, quem foi Nicolau? Lá no texto de Atos diz que alguns diáconos foram eleitos, e alguns, Irineu que defendia isso, Irineu pai da igreja, que Nicolau, que está lá em Atos 20, 17, agora me fugiu. Quando os diáconos são eleitos, escolhidos diáconos, Nicolau é escolhido. E ele vai defender que essas heresias adentrou a igreja por causa desse homem chamado Nicolau, que se tornou depois um herege, não foi de fato um crente verdadeiro. É uma possibilidade. A outra possibilidade que tem uma relação com os cultos, lá de Jezabel, lá naquele contexto onde Jezabel é uma figura de total depravação. O que é certo é que na cidade de Éfeso, imagine a cena, a cidade de Éfeso tinha um templo para a deusa Diana, ou Artemis, é a mesma. E nesse local, os bandidos da cidade, quando cometiam um ato doloso, eles procuravam o templo de Diana, e lá dentro do templo de Diana, ninguém podia prendê-los. Você já imaginou o que virava lá dentro? Mas se ficasse só aí, tudo bem. Dentro desse templo havia culto à divindade chamada Diana, e também práticas sexuais, que eram feitas para adoração à deusa Diana. Você imagina que, qual que é o nome disso? Inferno é uma boa palavra, o inferno mesmo, né? Que local terrível! E esse era o nível da sociedade efésia. Olha a sociedade da cidade de Éfeso. Tá ruim aqui em Uberlândia? Tá, mas não se compara ainda não, graças a Deus. Um historiador dizia, salvo engano fugiu o nome dele, que a sociedade de Éfeso ela era tão degradada moralmente, que as pessoas tinham dificuldade de viver uma vida simples, como pai de família, mãe de família. E o que aconteceu? Aqui é bem assim importante para nós, irmãos. Jesus está dizendo, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Quais obras? Ter uma vida cristã, ter uma vida de um mundo, que é o mundo cristão, e ter a vida do mundo pagão, ou seja, ter o melhor de dois mundos. Eu tenho a vida cristã, eu tenho Jesus Cristo,
mas eu também faço os meus acordos com a turma aqui, que é uma turma de malandro. Tinha gente, Paulo vai dizer isso, que até mesmo essas práticas cultuais, pagãs, ainda cometiam depois de falar que Jesus Cristo era Senhor de suas vidas. Então a igreja de Efésios diz assim: nós rejeitamos isso. E Jesus elogiou, dizendo: vocês de fato, vocês rejeitam isso. E isso é um motivo de elogio. Então, meus irmãos, eu posso destacar que era uma vida dupla. Uma vida que tinha Jesus Cristo como Senhor, mas não tinha Jesus Cristo quando a cultura do ambiente, da sociedade, vinha sobre eles. Olha, é uma igreja, que eu posso dizer, uma igreja séria. Por isso que nós estamos vendo aqui elogios, uma igreja séria. E diz o texto: mas você tem a favor de vocês que odeiam as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Jesus está declarando isso, que Jesus odeia. Irmãos, uma das coisas perigosas que acontece na igreja evangélica é as pessoas mudarem de religião. Eu repito aqui para não ser extenso. É fácil receber a adesão de pessoas. Difícil é a conversão, regeneração. Porque aqui o diácono fecha lá o portão, mas aqui é uma igreja aberta, viu, Márcio? Só fecha por causa das crianças. Se alguém chegar lá e falar: não, é bem-vindo, pode chegar do jeito que quiser, todo mundo é bem-vindo. A porta está aberta. Mas, de fato, o que vai mostrar se é um cristão é o coração transformado. Por quê, meus irmãos? Deixa bem claro isso. Para você que é crente verdadeiro, é uma grande batalha viver uma vida declarando somente Jesus Cristo é Senhor da minha história. É uma batalha, é ou não é? Tem uns falsos ídolos querendo se levantar no nosso coração, não é assim? Eles tentam se levantar contra nós. É o nosso ego, os bens materiais, nossos valores, assim, né? Egocêntricos. Mas nós vivemos uma batalha. Quando não acontece isso, quando não há de fato uma regeneração, essa pessoa, ela transita bem no nosso ambiente. Ela tem uma prática tranquila, só que ela não responde. Como? Ela não responde dizendo: eu rejeito o mundo na minha vida. Ela é aberta, ela aceita, ela não está nem um pouco preocupada. Os valores, ela é uma aqui, ela é outra lá, não está nem um pouco preocupada, e não há nenhuma preocupação de voltar ao local onde ela já teve amor por Jesus Cristo. Terminando então, diz o verso 7, quem tem ouvidos que o Espírito diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aqui não é literal, porque aqui, ô Roberto, o deficiente auditivo pode receber Cristo Jesus. É o ouvido do coração, é o ouvido da alma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, observe que Jesus falou aqui aos vencedores, plural, singular. Diante dessa igreja aqui, Jesus olha cada um vai chegar numa hora lá, se ele não chegar primeiro, né? Cada um tem uma senha aqui, ninguém sabe, pode ser o primeiro pastor. Mas o dia que nós chegarmos, a palavra é, ao vencedor, ele receberá um por um, de maneira gloriosa, porque nós vivemos uma vida aqui, desejosa de representá-lo com todo o nosso coração, com todo entusiasmo, dizendo não aos valores desse mundo pagão. Não essa sociedade anátema, essa sociedade apartada dos valores de Deus. E Jesus diz, receberei o vencedor, receberei, e ele poderá se alimentar da árvore da vida. O que Deus teve que fazer quando Adão pecou? Fez o quê? O que ele fez? Fala aí, Rogério Gomes. O que ele fez com a árvore? Né? Não expliquei o que eu quero saber. Protegeu a árvore. Os estudiosos vão dizer, por que ele protegeu a árvore? Porque se eles pegassem do fruto, tudo isso aqui, irmãos, são símbolos, né? Porque se a gente for literalmente, mas vamos entender que sim, se pegasse aquele fruto e comesse, em qual estado estava o homem? Caído, viveria eternamente afastado de Deus. Então ele escondeu a árvore da vida
a árvore da eternidade. Agora, quem for o vencedor poderá se alimentar da árvore da vida, porque a natureza, quando for recebido lá em Cristo, lá no céu, será a natureza vencedora que somente agrada a Cristo Jesus. Vamos orar.